Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 4 versículos da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo 10, os versículos 5 a 8. Assim está escrito: E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui uma orientação de Jesus, numa primeira oportunidade, que ele reuniu os discípulos que ele havia chamado para segui-lo, e eles obedeceram o chamado de Jesus, e como eu sempre digo, Jesus preparou, orientou, instruiu, fez todo um trabalho primeiro para que eles tomassem consciência da responsabilidade que eles estavam para receber do Senhor Jesus. Então, Jesus não chamou os 12 apóstolos e disse: agora vocês vão. Não. Ele chamou para ser, primeiro, um seguidor, um aprendiz, um discípulo, alguém que estaria próximo a Jesus, para receber as orientações do Senhor Jesus. Só depois, quando Jesus entendeu que era o momento de fazer um treinamento prático com eles, de tudo aquilo que Jesus fazia. Porque Jesus andava por aquelas cidades pregando, anunciando o reino de Deus, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Esse era o trabalho de Jesus. Em síntese, era isso que Jesus fazia. Ele veio para fazer isso. E é suficiente para dar conhecimento e entendimento de que a obra de Deus, ela compõe-se dessas ações tão importantes, porque as pessoas são carentes e necessitadas. E se não for pela manifestação do poder de Deus, nada acontece. E Jesus, nós sempre vamos encontrar Jesus, ora ele está pregando, ora ele está ensinando, ora ele está curando, ora ele está limpando os leprosos chegam a Jesus, Jesus não recrimina, não despede vazio, Jesus atende, Jesus tira, liberta da lepra, Jesus repreende as enfermidades, aos que morreram, Jesus ressuscitou, restaurou a vida novamente, e aqueles que estavam endemoniados chegavam perto de Jesus, e Jesus não tinha muita conversa não. Jesus dizia: cala-te e sai dele. E o demônio saía. O espírito mau tinha que sair, porque ali estava alguém com autoridade de Deus para fazer aquele trabalho. Então, os discípulos presenciaram estas ações de Jesus, que era no dia a dia. Jesus não tinha dias específicos. Bem, hoje é o dia só do ensinamento. Amanhã vai ser o dia da pregação. Depois vai ser o dia da cura dos enfermos. No quarto dia vai ser o dia de limpar os leprosos. Depois de ressuscitar mortos. Depois o dia de expulsar demônios. Cada dia já separado especificamente dentro da semana, e não podia misturar as coisas. Com Jesus não era assim. Jesus nunca trabalhou dessa forma e nunca aprovou quem trabalha desta forma.
Porque a obra de Deus, ela não é para ser fatiada. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois. Hoje é dia da cura, amanhã é dia do Espírito Santo, depois é dia da aliança, é dia da família. Não. Para Jesus, todo dia era dia de todas estas coisas. Porque as pessoas, eram várias pessoas e eles tinham várias necessidades. Então já pensou a pessoa esperar uma semana, um dia específico, para ele poder ir ao encontro de Jesus? Era fazer as pessoas sofrer e outra manter debaixo, como que se fosse de um cabresto, que a pessoa só pode fazer naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus era diferente. Jesus fazia no mesmo dia, ele fazia tudo isso aqui. Ele pregava, ele curava, ele limpava leproso, ele estava morto, ele expulsava demônios. Enfim, não tinha nada que Jesus dissesse, hoje não é dia para isso. Inclusive, até no dia de sábado, que para muitos era um dia separado para o descanso, Jesus no sábado também curava enfermos, expulsava demônios e pregava o evangelho. Então, para Jesus não tem esse negócio, porque é o dia do descanso, não vai usar de misericórdia, libertar uma vida oprimida, curar um enfermo, restaurar. Então Jesus veio para isso. O sentido da palavra de Jesus, misericórdia quero, é isto. É que as necessidades, elas aparecem todos os dias. E como Jesus veio para esta situação, ele estava então todos os dias atuando em várias frentes no seu ministério. E os discípulos estavam acompanhando Jesus e estavam vendo tudo quanto Jesus fazia. E agora era a hora de eles imitar o que Jesus fez. Porque eles eram seguidores de Jesus. Eles eram aprendizes. Jesus é o mestre. Eles são os servos. Então o mestre ensina e os servos praticam o que o mestre ensinou. Quer dizer, vai fazer da mesma maneira que Jesus fez. Porque eles viram Jesus fazendo. Só que, diz-nos aqui, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus, então, aqui, deu a eles poder. Poder. O poder para realizar esta obra importante. Era uma obra direcionada por Jesus. Jesus estava orientando como eles deveriam fazer, e Jesus deu algumas orientações para os discípulos. Ele disse aqui no versículo que li, o versículo 5, está escrito assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou. Então Jesus deu uma ordem, lhes ordenou. Ele enviou com uma ordem. Ordem era, na verdade, a autorização que Jesus estava dando aos discípulos. Então ele diz o seguinte: duas coisas que os discípulos, nesta primeira empreitada, nesse trabalho, que eles não poderiam fazer. E outras que eles poderiam fazer. E outras 5 que eles poderiam fazer. Então, qual foi a ordem que Jesus disse para não fazer? Bem, então vamos observar aqui. Jesus disse assim, não ireis pelo caminho das gentes. Ou seja, pelo caminho dos gentios. Gentios é qualquer nação que não seja judeu. Qualquer um que não for judeu é considerado gentil ou samaritano. Porque samaritano descende de judeu.
da mistura de judeu com os povos estranhos. Bem, então duas coisas que Jesus disse, ó, não ireis pelo caminho das gentes e nem entrareis em cidade de samaritano. Por quê? Porque os discípulos de Jesus eram judeus. E se eles vão entrar numa cidade de samaritano, eles vão ter problemas, porque ainda não estavam devidamente prontos para isto. Eles estavam aqui numa primeira oportunidade de um treinamento que Jesus estava encaminhando eles para realizar uma obra e que eles depois trouxessem para Jesus o resultado. O resultado. De acordo com o resultado que eles trouxessem, Jesus poderia confirmar, aprovar ou redirecioná-los em alguma coisa que não foi bem compreendida, que não foi bem feita. Tá? Então, essas duas coisas Jesus não permitiu. Jesus disse, não ireis pelo caminho das gentes, que era o caminho, a terra de Zabulon, a Galiléia dos gentios, enfim, o lugar onde havia gentios. E também aonde havia samaritano. Tinha as cidades dos samaritanos e ali eles não podiam entrar porque eles nutriam e alimentavam uma inimizade de séculos. E não tinha quem fizesse a paz entre eles. Então, para eles não entrar em dificuldade neste primeiro momento, Jesus então privou eles de problemas. Então disse, vocês não vão ao caminho das gentes e não vão na cidade de Samaritano, mas vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão direcionado aos judeus. E é a eles que vocês irão fazer este trabalho. Então, eles entenderam. Não era para ir para a cidade das gentes, a terra dos gentios, e nem era para ir na cidade do samaritano. Mas era para ir na cidade dos judeus, que eram as chamadas ovelhas perdidas da casa de Israel, que se desgarraram. E a orientação que Jesus deu para eles foi o seguinte, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que Jesus pregava, que João pregou, que os profetas pregaram, que Jesus pregava, Jesus ordenou que os discípulos pregassem a mesma mensagem. Não era para eles se apresentar lá com novidades. Não, não foi isso que Jesus pediu. Jesus mandou pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Então nós observamos que o nosso dever é pregar o que Jesus pregava. É procurar imitá-lo em tudo que Jesus fazia. Porque ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre, é o nosso Salvador. Foi através de Jesus que nós chegamos a Deus o Pai. Então nós precisamos, para dar seguimento a esta obra, cuja obra nós temos parte de responsabilidade dada por Deus com ela, nós temos que procurar em tudo imitar a Jesus. Jesus nunca apresentou novidade diante do povo. Jesus não era aventureiro. Jesus era o enviado de Deus. Ele veio com a mensagem certa. Ele não mudou a mensagem. Ele não trocou. Ele não negociou. Ele não apresentou o que o povo queria ouvir. Mas ele pregava o que Deus lhe mandava e o que era a necessidade maior do povo. Saber que já era chegado o reino dos céus e para entrar no reino dos céus eles precisavam se arrepender. Esta era a mensagem de Jesus, foi a mensagem dos discípulos aqui, foi a mensagem dos apóstolos na continuidade, a mensagem dos servos de Deus fiéis do passado e a mensagem
no presente daqueles que ainda mantêm a fidelidade, o temor e a obediência a Deus, a mensagem não muda. Porém, aqueles que são aventureiros, cada dia eles têm um assunto diferente que não tem nada a ver com Jesus. Mas aqui Jesus disse, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Esta era a tônica do trabalho que os 12 deveriam fazer. Claro que cada um tem a sua forma de se expressar, tem o seu temperamento, tem a sua maneira. Isto aí, cada um vai desempenhar o trabalho dentro da sua personalidade, do seu temperamento, da sua maneira de se relacionar com as pessoas. Mas todos eles receberam a mesma mensagem. E diz, curai os enfermos. Jesus aqui deu poder para eles. Então, poder para curar os enfermos, poder para limpar os leprosos, poder para ressuscitar os mortos e poder para expulsar os demônios. Aqui nós encontramos que Jesus deu a eles poder. Só quem pode dar poder aos homens e às mulheres para a realização da obra de Deus é o Senhor Jesus. Está dito aqui, deu-lhes poder. Então, o poder, o salmista escreveu dizendo, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, o poder é de Deus. E aqui Jesus deu poder aos discípulos para fazer esse trabalho. Não é a linguagem comum dos dias atuais, transferência de unção. Homem não tem poder de transferir nada a ninguém. Quem dá poder é Deus. O homem não tem poder nenhum, se do céu não lhe for dado. E ele tem que ser grato a Deus por manifestar o poder na vida dele. Agora, o poder que Deus deu a mim, eu não tenho como negociar com este poder. Transferir, repassar para esse, repassar para aquele outro, não. Quando Deus falou com Moisés, Deus disse, eu tirarei do espírito que está em ti. Deus disse, e colocarei sobre os 70. Não foi Moisés? Disse aqui, vem aqui que eu agora vou transferir a unção que está sobre mim, sobre vocês. Isso não existe. Isso é invenção humana. E a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, que elas começam a entrar sorrateiramente, e isso é contrário ao que diz a palavra de Deus. Então, Jesus dá poder. Quem dá poder é Jesus. E não precisa intermediário para receber o poder de Jesus. O poder é direto de Jesus para a pessoa. Não precisa passar por mim para chegar a um segundo, a um terceiro e a outro mais adiante. Não. O poder vem de Deus para a nossa vida. Vem de Deus para a minha vida, vem de Deus para a sua vida, vem de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa entender isso e ter maturidade espiritual para compreender estas coisas e não se deixar enganar. Então diz, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, este primeiro treinamento de Jesus com os 12 discípulos, Jesus orientou eles a maneira como eles deveriam fazer. E eles, então, precisavam estar bem atento ao que Jesus estava dizendo. E Jesus, então, deu a eles outras orientações mais, para que eles tivessem cuidado no lugar, na casa onde eles entravam. Se fossem recebidos, eles ficariam ali. Se não fosse, eles deveriam sair daquela casa ou cidade e bater o pó no chão para não trazer com eles nem o pó daquela cidade que rejeitou a mensagem deles. Então, foi isso que Jesus ensinou para eles. E eles foram e realizaram um trabalho importante para o Senhor.
Depois, lá mais na frente, Jesus reuniu 70, dividiu-os de 2 em 2 e deu a eles um treinamento semelhante a esse. Deu poder, deu as coordenadas e mandou que eles fossem. E eles foram e voltaram e trouxeram o resultado para o Senhor. Então, que coisa interessante. Então, nós vemos aqui o cuidado, a responsabilidade de Jesus para com seus discípulos. Em primeiro, orientar, ensinar, instruir, e depois, aos poucos, vai mandando eles fazer um trabalho, uma obra em determinado lugar e avalia o resultado. Como eles foram, o que fizeram e qual foi o resultado. Então, é desta maneira que a obra de Deus ela pode prosseguir, multiplicar-se e continuar. E com os apóstolos, depois que Jesus nomeou os discípulos em apóstolos, como as colunas, os primeiros da igreja edificada por Jesus, eles também fizeram desta mesma forma. Reuniam as pessoas e no templo, nas casas, eles pregavam, eles ensinavam, eles iam junto. Enfim, eles aprenderam com Jesus. E quem aprende com Jesus trabalha certo. Quem aprende com Jesus não joga as pessoas sem nenhum preparo para o campo, para realizar qualquer que seja o trabalho, porque não vai dar certo. Jesus aqui primeiro preparou, primeiro demonstrou, primeiro eles aprenderam com Jesus, depois Jesus começou, então, dar uma tarefa para eles. E eles foram se saindo bem nesta tarefa. E voltaram alegres porque o que Jesus disse, o que Jesus fazia, eles também estavam fazendo. Porque receberam o poder de onde Jesus também tinha este poder. O poder de Deus estava com ele. O apóstolo Pedro escreveu: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus fez estas obras importantes por esta condição. E nós observamos aqui que neste primeiro momento, Jesus não permitiu que os discípulos fossem ao caminho das gentes, quer dizer, às cidades dos gentios, e nem às cidades dos samaritanos. Por quê? A desavença era muito grande entre essas pessoas. Então eles foram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só quem pôde entrar em Samaria foi Jesus, e quando ele estava sozinho, que os discípulos foram à cidade comprar comida, Jesus estava ali, vê a mulher samaritana, e ele então, num diálogo com ela, levou-a a compreender o plano de Deus. E aquela mulher recebeu a salvação por Jesus e tornou-se uma testemunha, e os samaritanos foram ouvir Jesus e creram em Jesus. Mas isso não foi muito fácil, romper uma intriga de séculos. Uma ocasião, quando Jesus com os discípulos queria passar por Samaria para ir para determinado lugar, os samaritanos não deixaram, proibiram. E Pedro, e conforme nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 9, o versículo 51 a 56, observe o que aconteceu. Ó. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, olha, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Se o senhor quiser, é para já. E nós vamos acabar com o samaritano.
Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Então, só mesmo Jesus, quando lá na fonte de Jacó, pôde falar com aquela samaritana. Mas observe, aqui os discípulos estavam num treinamento, começando a desenvolver aquele trabalho que futuramente ocuparia o tempo e a vida deles por completo, para dar a continuidade à obra de Deus. Mas quando Jesus assumiu a cruz, realizou o sacrifício diante de Deus, e Deus aceitou esse sacrifício de Jesus, o preço do resgate e redenção da alma humana. Agora não foi somente por judeus que Jesus morreu, mas Jesus morreu por toda a humanidade, judeus e gentios e samaritanos e quem mais puder pensar que seja. Jesus morreu por todos, para que todos tivessem a oportunidade de receber a salvação. Infelizmente, nem todos recebem, porque têm a liberdade de escolha e Deus respeita esta decisão pessoal. Então, nós encontramos aqui o seguinte: quando Jesus, então, realizou a obra da redenção, que foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos, mandou que eles pregassem o evangelho agora a toda criatura. E Mateus deixa escrito a todas as nações. Então, incluindo judeus, gentios, samaritanos, enfim, todas as nações. E quando Jesus falou que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E no capítulo 1 e o versículo 8 de Atos está escrito o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Observe agora, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, a ordem de Jesus agora, após o sacrifício da sua vida, ele abriu esta oportunidade, não mais somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas para toda a humanidade, inclusive os samaritanos. Que nesta ocasião Jesus disse: não entre na cidade de Samaritano, não ireis pelo caminho da gente para outras nações. Mas agora ele está dizendo, começando por Jerusalém, e por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E o escritor João, no Evangelho de Jesus, disse o seguinte, que Jesus veio para o que era seu, Jesus veio para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Visto que os seus não receberam, abriu-se então com o sacrifício de Jesus oportunidade. Mas a tantos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E aqui observamos que estes discípulos, que inicialmente não puderam entrar em cidade de samaritanos e nem no caminho dos gentios, a cidade dos gentios, agora, a partir de Atos, eles tinham a responsabilidade e a ordem de Jesus de ir a todas as nações. Começando ali, onde eles estavam, começando em Jerusalém, mais à frente na Judeia, um pouquinho mais à frente a Samaria, e depois então aos confins da terra. Onde houver uma vida humana, ali deve chegar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus não muda. O que Jesus disse a eles aqui, naquela oportunidade, é o mesmo que Jesus encarregou a mim, a você, a cada um de nós.
E nós não podemos mudar o panorama estabelecido por Jesus. Jesus disse, indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E observe, de graça recebestes, de graça dai. Jesus deixou gravado isso aqui. Nós recebemos gratuitamente o poder de Deus na nossa vida, o preparo necessário, a orientação do Espírito Santo, e tudo é de Deus. O poder é dele, as obras são para a glória dele, e, portanto, nós recebemos dele, somos simplesmente um canal que Deus utiliza-se aqui na terra e que nós recebemos de graça, e de graça nós temos que transmitir aos outros. Nós não podemos usar o que é de Deus para nos beneficiar financeiramente. Isso é uma transgressão, isso é um pecado contra Deus. Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Então aqui está. Quando hoje nós observamos o dia a dia da cristandade, nós ficamos a pensar, e a ordem de Jesus? Como ela está sendo cumprida? Quem é que está pregando o arrependimento? Quem é que está pregando o reino de Deus? Quem é que está curando enfermos? Quem é que está limpando leprosos? Quem é que está ressuscitando os mortos? Quem é que está expulsando os demônios? Esta obra tão clara e tão presente nos dias de Jesus e dos apóstolos, porque hoje está ausente. Jesus não invalidou a sua ordem. A ordem de Jesus permanece a mesma. Então nós encontramos aqui um norte, um caminho, um direcionamento, como é que se deve fazer. Porém agora, não tendo mais esta restrição sobre o caminho das gentes e a cidade dos samaritanos. Agora, com o revestimento do poder e depois da obra redentora realizada por Jesus na cruz do Calvário, agora podemos ir, começando Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então, não há lugar restrito aonde não podemos ir para pregar o evangelho. É bem verdade que Deus, para cada um de nós, tem um tempo, um lugar para estabelecer a sua obra ali. Nós precisamos entender isso. E aqui Jesus deixou as linhas mestras da continuidade da obra que ele começou. Ele apenas começou. E nós agora precisamos dar continuidade. Mas precisamos dar continuidade sem alterar o conteúdo, sem alterar o direcionamento que Jesus nos deu. Então, é preciso voltar a pregar novamente o reino de Deus, pregar o arrependimento, consagrar a vida a Deus, uma plena comunhão, para receber, não dos homens, mas receber do Senhor Jesus o poder espiritual, que é este poder que vem operar na nossa vida, para que na manifestação deste poder os enfermos sejam curados, os leprosos sejam limpos, os mortos sejam ressuscitados e os endemoniados sejam libertos. Este deve ser o nosso compromisso atual. A palavra de Deus é atual. Ela não mudou. Ela não foi alterada. Ela não perdeu a sua validade. Então, se queremos ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, cristãos que imitam a Cristo, nós temos que fazer como ele fez. Paulo foi um verdadeiro imitador do Senhor Jesus Cristo. E ele orientou os irmãos da sua época, dizendo o seguinte:
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele imitou a Cristo. E aqueles que estavam a seu alcance foram ensinados também a imitar a Cristo. Hoje eu preciso imitar a Cristo. Você precisa imitar a Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. E aqui está o caminho estabelecido por Jesus para os discípulos, que este caminho, ele é útil para a nossa vida e para os nossos dias também. Se queremos ver o avanço da obra de Deus, a operação de maravilhas, de cura, de libertação, de restauração à vida dos mortos, de libertação de endemoniados, é preciso voltar às linhas mestras estabelecidas por Jesus nesse texto de Mateus, capítulo 10, versos 5 a 8. E com a ordem de Atos 1 e 8, Marcos 16, 15, Mateus 28, dos versículos 18 a seguir, e Lucas 24, 49, e observar que agora, com a obra consumada por Jesus, ele então deu os 4 cantos da terra para que nós possamos ali ser o seu representante. Eu aqui no Brasil, em São Paulo, aonde moro, você aí no seu país, na sua cidade, no seu estado, aonde quer que você esteja, você é um representante do Senhor Jesus. E a ordem dele está aqui. Você deve pregar que é chegado o reino dos céus, você deve receber o revestimento do poder, a virtude do Espírito Santo, ser uma testemunha de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E você deve curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Os demônios não deixaram de atuar, eles continuam atuando. As enfermidades não deixaram de fazer as pessoas sofrerem. Os leprosos, ainda existem leprosários por aí. E as pessoas que morrem também. Há aqueles que a manifestação da glória de Deus em restaurá-los à vida, conforme Jesus fez com o filho da viúva de Naim e conforme Jesus fez também com Lázaro, o seu amigo. O trouxe de volta à vida e aquela restauração contribuiu para um testemunho eficaz do poder de Jesus. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, como Jesus fez, ele orientou os discípulos, deu a eles a ordem para ir, os discípulos foram, fizeram igual a Jesus, isto foi repassando de um a outro, chegou a nós, chegou aos nossos dias, e nós precisamos fazer exatamente igual eles fizeram e repassar para aqueles que estão chegando, que eles também vão continuar e vão repassar a outros. Este é o nosso compromisso com Deus. Imitar o Senhor Jesus e obedecer às suas orientações. Lembrando sempre, o poder para realizar a obra vem do Senhor para nós. Do Senhor Jesus para nós. Não há transferência de unção de um para outro. O poder vem direto de Deus para o ser humano. Deus o capacita e Deus o usa sem a intervenção humana. É a ação de Deus, do Espírito de Deus na sua vida. Lembre-se disso. Não se deixe levar e enganar por certas coisas que não têm apoio na palavra de Deus. Nós temos compromisso de fidelidade com o que diz a palavra de Deus. E aqui está este parâmetro que Jesus deixou para que nós possamos imitá-lo e glorificar o seu nome. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.